Aleluia. Vamos para o momento da palavra em nome de Jesus, com a pregadora de branquinha, que nem diz o pastor Gion. A pregadora internacional de branquinha. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 16. Nosso pastor não está aqui. Ele foi pregar lá em São Paulo, breve estará de volta. Mandou um abraço para vocês. Eu sei que tem irmão, quando sabe que os pastores não vão estar na igreja, não gosta muito de vir. E eu quero dizer para você, principalmente para os da casa, é aí que você tem que vir mesmo. E principalmente quando não está nem o pastor nem a pastora. Porque você tem que vir para cuidar daquilo que é nosso. Porque não é meu nem do João, é nosso. Então, quando os pastores não estão, as ovelhas têm que vir para a igreja, para cuidar da igreja, para zelar pela igreja e para mostrar ao pastor que ele não está sozinho. Olha, pastor, o senhor não vai não, mas eu vou lá. Cuidar do que é nosso. E eu estou feliz que a casa tá recheada. Atos 16, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, repita comigo, por favor, de repente. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E todas, repita comigo, todas. Com fé, com força, todas. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Já olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa nada incompleto. O Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer que todas, não são algumas, são todas as áreas da sua vida serão alcançadas pelo poder de Deus. Não são algumas, são todas. Eu estou falando todas. E quem entendeu já era para estar dando glória. Todas, são todas, não são algumas, são todas as áreas da sua vida estão sendo preparadas para receber o poder de Deus. Fala Atos 16, todo mundo se lembra do terremoto que aconteceu, da meia-noite, que oraram, louvaram, e o terremoto aconteceu, as portas da cadeia se abriram e os presos foram soltos. Mas a gente precisa saber que capítulo 16 não se resume apenas a terremoto. Capítulo 16 não se resume apenas libertação. Capítulo 16 não se resume apenas Deus ouvir a oração, louvou o clamor daqueles que estavam ali orando, clamando, e Deus ouviu, e Deus fez, e Deus abriu. Não, capítulo 16 não se resume a isso. Não se resume a terremoto. Mas eu quero declarar já sobre a sua vida, diante dessa palavra, que independente da fase que você está passando, Deus está dizendo que você está sendo preparado para a maior manifestação da parte dele para a sua vida. Capítulo 16 é capítulo de perseguição, é capítulo de acusação, é capítulo de dor, é capítulo de muito sofrimento, é capítulo de açoite, é capítulo de muito choro. E eu não sei qual é a fase da sua vida na qual você se encontra hoje aqui.
Mas Deus está dizendo para você que é nos momentos mais difíceis da nossa história, onde a gente vive os maiores milagres e as maiores manifestações de Deus na nossa vida. E Deus está dizendo para você, essa fase difícil, o que está doendo, o que está apertando, o que era suportável e está se tornando insuportável, é Deus dizendo, eu estou lhe preparando para viver o sobrenatural e o extraordinário. Se prepare, porque Deus vai se manifestar de uma forma que nunca se manifestou. Você vai ter uma experiência que você nunca teve. Se prepare para viver as maiores experiências com Deus. E o capítulo 16 mostra de forma explícita de como Deus, Ele trabalha na vida daqueles que decidem seguir a Ele, servir a Ele. Daqueles que abraçam a missão que Deus tem, daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Capítulo 16 mostra também que por onde os apóstolos passavam, eles mudavam os ambientes aonde eles chegavam. Por quê? Porque eles eram cheios da presença de Deus. Um dia Jesus chegou para eles e disse, eu os libero, lhe dou poder e autoridade para vocês expulsarem todos os demônios e sarar todas as enfermidades, todos os enfermos. E eu não vou com vocês, mas o meu Espírito vai com vocês. Aonde vocês pisarem, o meu Espírito vai pisar com vocês. Então vão, porque eu estou dando poder e autoridade para isso. E eles foram cheios da presença de Deus. E por onde eles passavam, eles operavam milagres. Aonde eles passavam, enfermos eram curados. Aonde eles passavam, os que estavam cativos eram libertos. Por onde eles passavam, os ambientes eram transformados. Porque quem é cheio de Deus não se corrompe com o ambiente, nem é transformado pelo ambiente. Pelo contrário, quem é cheio de Deus não se submete ao ambiente. Ao ambiente, quem tem que se submeter é a presença que você carrega. E eu já quero liberar sobre a sua vida que você vai sair daqui tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que aonde você chegar, o ambiente vai ser transformado, pessoas vão ser libertas. Aonde você chegar, não é você quem vai se render ao ambiente, é o ambiente quem vai se render à presença que está em você. Não é você que vai ter que sair da empresa, é o demônio que está na empresa que vai ter que bater de retirada. Não é o filho que vai ter que sair de casa, não, é o demônio que está lá que vai ter que sair de dentro da tua casa. Deus está dizendo, você vai ser tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que ambientes, pessoas serão transformados através daquilo que você vai sair daqui carregando. Deus falou comigo que é tempo de transbordar. Deus falou comigo que é um tempo de Deus destravar uma unção diferente sobre as nossas vidas. E quem tiver fé, coragem para abraçar a missão, vai transformar, vai levar transformação para onde chegar. Aonde você pisar, o Espírito vai pisar com você. Aonde você colocar a mão, não vai ser a sua, vai ser a dele. E eu quero declarar mais sobre a sua vida, que Deus vai colocar gente cheia do Espírito Santo dele perto de você. Porque coisa boa é a gente andar com gente liberta. Coisa boa é a gente andar com gente que é cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa boa é a gente andar com gente que conhece a palavra, que é cheio dele, que tem cheiro dele, que tem a essência dele. Gente alinhada. Deus vai trazer gente alinhada com o propósito que ele tem para a tua vida. Porque gente desalinhada, quem não ajunta, separa. Gente desalinhada tira do lugar o que estava dentro do lugar. Gente desalinhada cria contenda, divisão. Mas gente alinhada não. Gente alinhada vê um problema, resolve o problema. Gente alinhada, quando chega no lugar, o que estava fora do lugar vai para o lugar. Gente alinhada não. Os clientes que não vinham começam a vir, porque está alinhado com o propósito. Deus vai trazer para a tua vida gente cheia de Deus e alinhado com o propósito que ele tem para a tua vida. Já chega de bagunça, já chega de Satanás triunfar ali naquele lugar, já chega dele se levantar, e quando as coisas finalmente estão tendendo a ficarem bem, aí chega alguém e bagunça tudo. Já chega.
Deus está dizendo: eu estou trazendo gente cheia do meu Espírito para caminhar com você. Gente que não vai precisar nem você falar, só com um olhar vai saber o que é que tem que fazer. Obreiros para essa casa, que não vai ser preciso nem o pastor Gion falar nada. Com um olhar vai chegar e já vai entender, já vai fazer. Gente que naquela empresa você não vai precisar ensinar 1, 2, 3, 4, 5, não. Quando você ensina uma, vai fazer até melhor do que você faria. Gente alinhada com propósito. Porque pense como dá trabalho gente que não está no propósito, gente que não está na visão. Você ensina, a pessoa faz tudo diferente. Você manda assim, a pessoa faz assado. Você diz que é para fazer desse jeito, a pessoa vai e faz de outro jeito. E tem gente que quando entra na vida da gente, parece que as coisas começam a desandar. É um peso, uma carga espiritual, que o que estava até no lugar sai do lugar. Que aonde não tinha confusão, passa a ter confusão. Aonde não tinha briga, passa a ter briga. Quem nunca já passou por isso? Que entrou alguém dentro da sua casa, olhou lá dentro, foi no quarto, foi ali, e quando saiu as coisas começaram a desandar. E começou a ter briga, e começou a ter contenda, e começou a ter confusão. Mas Deus está dizendo: não. Eu estou trazendo gente cheia do meu Espírito. Eu estou trazendo gente alinhado. Eu estou trazendo gente que, em vez de espantar os clientes, vai trazer os clientes. Porque tem funcionário que, quando o patrão não está, meu Deus do céu, trata todo mundo mal. Os clientes mal, bota os clientes para correr. E Deus está dizendo: não, até os funcionários vão ser alinhados. Deus vai colocar gente crente. Lembra do teu filho que está dando trabalho? Deus vai colocar amizades crentes do lado dele. O marido que só vive num bar, Deus vai colocar amizade crente, gente alinhada com propósito, para, em vez de chamar do bar, chamar para vir para a igreja. Deus está dizendo: é tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. E quando a gente está alinhado, tudo da nossa volta se alinha também. Quando a gente é tratado, tudo à nossa volta. Não tem como, minha gente, o que está dentro não vir para fora. Uma hora vem para fora. Tanto de bom quanto de ruim. Se a gente tiver quebrado, devastado por dentro, a gente sai devastando tudo à nossa volta. A gente sai quebrando até o que estava inteiro. A gente sai machucando gente que até ama a gente. Mas quando a gente está tratado, sarado, quando a gente está restaurado por dentro, a restauração que acontece dentro, ela vem para fora. E a gente começa a tratar as pessoas diferente, enxergar as pessoas de forma diferente, a ver, enxergar a vida de uma forma diferente. E aí as coisas parecem que começam a se alinhar, começam a vir para o lugar naturalmente, sem a gente fazer esforço. E Deus está dizendo nessa noite, é noite de alinhamento. Não somente você vai ser cheio, mas Deus vai colocar gente cheia perto de você. Gente cheia da presença de Deus. Que quando você estiver desalinhado, a pessoa vai chegar, vai dar uns tapinhas na sua cara. Ei, meu filho, acorde, não é por aí não. Que quando você quiser sair do lugar certo, a pessoa vai lhe puxar para o lugar certo. Porque quem ama de verdade não quer o mal. Quem ama de verdade não luta contra. Quem ama de verdade não coloca a mão para desfazer aquilo que você está fazendo de bom. Quem ama de verdade não aplaude o erro e a queda. Eu vejo tanto crente curtindo foto de crente que caiu no mundo bebendo, farrando, fazendo e acontecendo. Eu não curto não, eu não compactuo. Porque quando a gente curte lá, a gente está compactuando, a gente está achando bonito. Eu não curto não, queda de crente não. E Deus está trazendo para perto da gente assim, cheia de verdade do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente cai por falta de aviso.
Às vezes a gente cai não é por maldade, nem porque a gente é ruim, nem a gente é sem vergonha, não. É porque a gente foi se perdendo e não teve ninguém que nos avisasse. Já pensou se no casamento não tivesse Maria para ver que o vinho estava acabando? Os anfitriões iriam ficar envergonhados, mas ali tinha alguém que andava com Jesus e que não estava simplesmente se deleitando com a festa e com aquilo que eles tinham para oferecer, não. Estava de verdade preocupada com quem estava dando a festa. Porque está assim de gente que desfruta daquilo que a gente tem para oferecer. E quando a gente não tem mais para oferecer, ó, tchau. E quando o vinho acaba, ó, o vinho acabou, tem festa mais não, vamos embora. Mas Deus ainda coloca a gente que olha pra gente de forma diferente. Deus ainda coloca a gente que ama a gente pelo que a gente é e pelo que a gente carrega e não pelo que a gente tem para oferecer. E ela foi falar com Jesus para avisar que o vinho estava acabando. E a gente precisa de pessoas que nos avisem quando o vinho está acabando, para que a gente não seja envergonhado. E eu estou declarando isso sobre a sua vida, gente de Deus perto de você. Gente de verdade perto de você. Gente crente, Daniel, dentro daquela empresa. Gente de verdade enviada pelo Senhor dentro daquele lugar. Gente que vai fazer as coisas prosperarem. Gente que ao invés de colocar peso vai trazer paz, leveza. Gente de Deus. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 16, esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles abraçam a missão de ir. Paulo recebeu uma visão de um homem pedindo socorro, dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos socorrer. E ele entende que aquele não era um simples chamado, que não era simplesmente um sonho, era um chamado de Deus para uma missão. E ele não vai olhar na agenda dele: peraí, eu vou olhar na minha agenda se eu posso ir. Não, se Deus mandou, ele disse: eu vou é agora. Ele não deu desculpa. Não, ele disse: não, se é Deus me convidando, então eu vou. Porque a gente cheia do Espírito Santo de Deus entende que quando Deus nos dá uma missão, Ele já preparou tudo para que a missão seja cumprida. Quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza pelo trajeto até lá. Gente cheia de Deus não fica questionando o que Deus está mandando, não. Simplesmente obedece e vai, porque confia no Deus que mandou, no Deus que falou. E eles vão, encorajados eles vão, porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Andar na rota de Deus não é fácil. Porque você vai ter que fazer muitas das vezes o que a sua carne não quer fazer, o que o seu ego não quer fazer, o que a sua vaidade não quer fazer. Vaidosa que eu era. Me achava a dona da verdade. A independente. Aí Jeová disse: peraí que eu vou lhe ensinar a ser dependente de mim. Fazer a vontade de Deus não é fácil não, irmãos. Seguir a rota de Deus não é fácil não. Ter renúncia. E renunciar dói. Eu estava conversando com os irmãos e dizendo que construir é muito mais fácil do que reformar. Você já viu uma reforma? Quebra aqui e coisa ali. Aí cria entulho, tem que tirar um entulho para levar para fora. E tem que ter cuidado, porque se derrubar uma viga, uma parede que é alicerce, tudo cai. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter um negócio e cria sujeira. E tem que limpar a sujeira. É muito mais difícil. Uma pessoa que já tem outros costumes, que já tem outros pensamentos, que já foi ensinada de um jeito, depois ser transformada, é difícil. Porque tem tijolinhos que estão lá já há tanto tempo que a gente acha que a gente não vive sem ele. Que a gente aprendeu daquele jeito e acha que é daquele jeito e pronto, acabou. Mas se daquele jeito não está agradando ao Senhor, ele arranca, ele tira o tijolo e dói. Então seguir a rota do Senhor não é fácil. Mas eles vão, com coragem, eles vão em direção àquilo que Deus confiou, aquilo que Deus determinou para a vida deles. Eles abraçam a missão deles.
e vão em direção, chegam numa cidade chamada Tiatira. Chegando lá, uma mulher, Lídia, os convence a ficar e eles ficam. E a Bíblia vai dizer que quando eles saem para orar, no caminho eles encontram uma menina que era possuída por um espírito de adivinhação. E aí, quando eles passavam, a menina ficava falando: eis que vêm os santos homens de Deus, que são cheios do Espírito Santo de Deus. O que elas estavam falando de fato era verdade. O que ela estava falando a respeito deles de fato acontecia. Eles eram homens de Deus. Eles serviam ao Senhor. Eles eram fiéis à missão que Deus tinha confiado a eles. Só que quem estava falando na boca daquela menina era um demônio. Quem estava falando da boca daquela menina não era Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com elogios. Quem é que não gosta de ser elogiado pelo que está fazendo? Quem é que não gosta de colocar, de fazer a obra e ser elogiado, ser reconhecido pelo que está fazendo? Mas a gente precisa tomar cuidado com certos elogios que não vêm da boca de Deus, senão a gente vai estar recebendo, dando voz ao demônio. A gente vai estar ouvindo o demônio falar e ainda se alegrando com o que o demônio está falando. E tem gente que elogia, não é porque realmente acha aquilo, não. É porque está querendo receber alguma coisa da gente. Aí vem e elogia a gente, porque quer receber alguma coisa da gente. Mas às vezes nem concorda com o que está falando. E vai ter momentos da nossa vida que para cumprir a nossa missão, a gente vai precisar abrir mão dos elogios. Que ao invés de receber elogio, a gente vai receber dedo apontado na cara. Que ao invés de abraço, a gente vai receber rejeição. Muitas das vezes, por abraçar a nossa missão, por abraçar a vontade de Deus para a nossa vida, quem se sentava na mesa vai excluir a gente da mesa. Quem nos convidava não vai nos convidar mais. Quem chamava não vai chamar mais. Quem lembrava para convidar para a ceia do Natal, do Ano Novo, não vai chamar mais. E está tudo bem, porque quando falta aplauso na terra, tem respaldo no céu. E Deus está dizendo para alguém aqui que abraçou a verdade, que abraçou a missão de Deus, está dizendo: pode estar faltando aplauso aqui, abraço aqui, cuidado aqui, mas no céu tem respaldo, tem socorro, tem livramento. No céu tem providência, tem provisão, tem galardão. O teu galardão não vai vir de homens, não, vai vir de lá. Vai vir de lá, vai vir de lá, vai vir de lá, porque ninguém vai poder passar em rosto que foi ele quem deu, que foi ele quem fez. Não, quem passar correndo vai ter que dizer: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Abraça aquilo que Deus tem contigo, abraça, porque a terra pode te rejeitar, mas o céu te recebe. A terra pode te rejeitar, mas o céu te abraça. Abraço melhor do que o de Deus? E tem respaldo melhor do que o de Deus? E tem reconhecimento melhor do que o de Deus? Deus falou comigo aqui que tem gente que soltou a espada por conta de frustrações, por conta de afrontas, por conta de perseguições, por conta de calúnias, por conta de traições. Tem gente que soltou a espada. Eu não quero mais não. Eu não quero mais lutar, eu não quero mais guerrear, eu não quero mais orar, eu não quero mais pagar preço, eu não quero mais acreditar naquele sonho, eu não quero mais investir naquele projeto, eu não quero mais, eu estou cansada. Tem gente que diz: eu não aguento mais, eu solto a espada, eu entrego os pontos, eu não guerreio mais. Mas hoje Deus me trouxe aqui para devolver a espada na sua mão. Deus está devolvendo a espada na sua mão. Eu não sei se naquela faculdade, se naquela escola, se na sua casa, se naquela empresa, mas Deus está dizendo: hoje eu lhe trouxe aqui para devolver a espada na sua mão, porque você não vai parar, a frustração não vai te parar, a decepção não vai te parar, a missão não ficará pela metade, não vai ser abortada a missão, porque hoje Deus devolve a espada na tua mão. Quem tem espada guerreia, Deus está entregando espada na mão de crente. Quem tem espada
guerreia. Porque naquela casa, Satanás vai ter que bater de retirada. Naquela empresa vai ter que bater de retirada. Nas tuas finanças vai ter que bater de retirada. Na vida do filho vai ter que bater de retirada. No casamento vai ter que bater de retirada. Guerreia, a espada está de volta na sua mão. Ele está colocando a espada de volta na sua mão. Tem gente que vai voltar para casa hoje cheio de autoridade de Deus, cheio de unção. Porque aquilo que psicólogo não faz, psiquiatra não faz, juiz não faz, delegado não faz, policial não faz, advogado não faz, Deus faz. Deus, Ele faz. Aquilo que a clínica de recuperação não fez, Deus faz. Deus faz. E hoje Ele está dando poder e autoridade para você. Tem gente que vai sair daqui diferente, cheio de unção, de fé, de força, acreditando novamente. E o inimigo que lhe viu saindo de casa de cabeça baixa vai ver você retornando para casa de cabeça erguida, com a espada na mão. E ele vendo a espada na sua mão, ele vai dizer: eita, agora não tem mais para mim. Agora não tem mais para mim. Porque se você soubesse, descobrisse a força que você tem, você não parava mais, ninguém te parava mais. É por isso que o inimigo fica tentando lhe convencer de que você não é nada, de que você não vai chegar a lugar nenhum, de que nunca vai dar certo, que não é para você, que o sonho é distante demais. Porque ele sabe que quando você descobrir a força que você tem, ninguém lhe para mais. Não vai ser afronta que vai lhe parar mais. Não vai ser perseguição que vai lhe parar mais. Não vai ser uma afrontazinha aqui que vai lhe parar mais. Não vai ser uma luta aqui que vai lhe parar mais. Não vai ser a palavra de alguém que você ama que vai lhe parar mais. Porque o que tem matado gente também é palavra, viu? Tem palavra que vem para o nosso coração como uma flecha e mata os nossos sonhos, que coloca a dúvida naquilo que a gente acredita e a gente para de acreditar, de sonhar, de lutar. Mas hoje, quem soltou a espada, Deus está devolvendo a espada na sua mão. Deus está levantando profetas aqui nesse lugar. Profeta não é só quem está aqui no altar, não. Deus está levantando você como profeta da sua casa. Deus está levantando você como profeta daquele lugar. Deus está levantando você como profeta no meio daqueles funcionários, que você é funcionário também. Deus está levantando nessa igreja uma geração de profetas que vão chegar com autoridade no nome do Senhor, vão declarar e vai acontecer. E as coisas vão para o lugar e o demônio vai sair. E quem estava preso vai ser liberto. E quem estava enfermo vai ser curado. Poder, autoridade e unção. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio, receba habilidade para manusear essa espada que Deus está entregando na tua mão. Ah, mas está enferrujado. Faz muito tempo que eu não oro. Faz muito tempo que eu não jejuo. Pois a partir de hoje vai orar de novo, vai jejuar de novo, vai cantar de novo, vai acreditar de novo, vai sonhar de novo, vai acreditar em amizades de novo, no amor de novo, vai voltar. Porque Deus está devolvendo a espada para você. Tem gente que começou a faculdade e trancou a faculdade. Deus está devolvendo essa espada na sua mão. Vai voltar a estudar. Vai se formar. Satanás disse: na casa dela ninguém se forma. Não vai ter ninguém com nível superior. Está repreendido em nome de Jesus. Eu cancelo e anulo essa palavra agora aqui nesse lugar. Porque vai voltar a estudar, vai se formar, vai ter diploma, vai ser alguém na vida assim, vai ter história para contar, vai ter testemunho para contar. Ah, vai. Porque Deus está devolvendo a espada. Ah, mas o cenário está difícil. Ah, mas eu não aguento mais. Receba a espada, vai guerrear, vai lutar, aguenta sim. Deus está devolvendo. E a Bíblia vai dizer que eles vão. E quando se depara com a menina endemoniada, o demônio falando na boca dela, ele diz que a missão dele é libertar aquela menina.
Deus deu poder e autoridade para ele fazer aquilo. Então ele tinha que fazer aquilo. E quando eles libertaram a menina e o espírito de adivinhação saiu dela, quem ganhava dinheiro com aquilo se irritou e se levantou com eles, contra eles. Mas o melhor para aquela menina não era que ela fosse liberta. O melhor para aquela menina não era que o demônio saísse da vida dela para que ela fosse livre. Era o melhor. Mas a gente precisa entender que no meio da caminhada nem todo mundo vai ter o nosso coração. A gente precisa entender que no meio da caminhada a gente vai se deparar com pessoas que não pensam como a gente pensa, que não ama como a gente ama, que não sente como a gente sente, que não se preocupa como a gente se preocupa. A gente precisa entender que no meio da caminhada nem todo mundo vai ter o mesmo coração que a gente tem. E ao invés de se alegrar com o fato da menina ter sido liberta, eles ficaram irados e mandaram prender aqueles 2 homens. Prendam eles. Mas não somente prendam, não. Rasguem as vestes deles em praça pública. E não somente rasguem as vestes não para eles serem envergonhados na frente de todo mundo. Não. Açoite também. E tem momentos da nossa vida que a gente olha assim porque a gente está passando e a gente diz: Deus poderia ter evitado isso. Deus poderia ter me livrado disso. Não poderia? Poderia. Se Ele quisesse, Ele poderia. Ele pode todas as coisas. Tem coisas que a gente olha e diz: meu Deus, não permita que isso aconteça. Não permita que o inimigo se levante, não permita que o inimigo entre, não permita que o inimigo toque. E Deus autoriza o inimigo a entrar, a tocar, a fazer, a se levantar, a afrontar, a caluniar, a perseguir. Tem horas que Deus autoriza o inimigo a fazer aquilo que a gente ora tanto para que Ele não permita que aconteça. Na minha vida foi assim. Tudo que eu dizia: Deus, se acontecer eu não resisto, eu não suporto. Deus permitiu acontecer absolutamente tudo. E eu morri? Não, estou viva. E tem momentos que a gente está passando por tanta coisa. A vergonha, Ele permite chegar, bater na porta. Ele permite que o nível de acusação, de afronta, chegue a um nível jamais vivido e experimentado. Que a gente começa até a se questionar se Ele realmente nos vê, nos ouve, se Ele realmente nos ama. Acho que Deus não me ama, não. Eu acho que Deus não se esqueceu de mim, não se compadece de mim, porque não é possível eu estou passando por tudo isso que eu estou passando. Capítulo 16 é isso. É abraçar a vontade de Deus e ser apontado. Capítulo 16 é quando o casamento chega numa situação que você não tem mais o que fazer. Você já tentou de tudo, já fez de tudo. Capítulo 16 é quando permitem também que a sua vergonha, a sua fraqueza seja exposta para todo mundo ver. As suas feridas sejam expostas. Aquilo que você queria esconder seja exposto para todo mundo ver. É quando um filho se revela e todo mundo fica comentando e você não quer nem ouvir falar no assunto porque dói, porque machuca. É quando o marido trai e o povo descobre a traição, ainda vem contar para você a traição. E você fica com a cara no chão, sem saber o que dizer, sem saber o que responder. É quando a falência bate na porta e você fica pensando que é o fim, que não tem mais jeito, que acabou. Capítulo 16 é quando dói como nunca doeu. Capítulo 16 é você olhar e dizer: Deus tinha poder para impedir, mas não impediu, Ele permitiu. Capítulo 16 é o inimigo tentar lhe convencer de que não vale a pena fazer o que Deus mandou e que Deus confiou. Como? Que eu atravesso o mundo, eu venho para um lugar, eu liberto uma menina, faço o que Deus me chamou, me convidou a fazer, não estava na minha agenda, eu não tinha programado isso.
Abri mão dos meus planos, rasguei os meus planos para abraçar os planos de Deus. Fiz o que não era a minha vontade, mas era a vontade dele. A minha não era, mas era a dele, então eu fiz. E o que é que eu recebo? Açoite. E o que é que eu recebo? Perseguição. E o que é que eu recebo? Calúnia. E o que é que eu recebo? Afronta. E o que é que eu recebo? Feridas expostas e a minha vergonha para todo mundo ver. E o inimigo fica, ó, vale a pena não, aí. Tu abre mão de tanta coisa. Tu abdicou de tanta coisa. Tu lutou tanto. Tu orou tanto. Tá pagando tanto preço, até emagreceu de tanto jejum que fez. E olha aí o que é que tu tá recebendo agora. O irmão que tu abraçou, agora faz de conta que nem te conhece. O irmão que você confiou os seus segredos, agora tá espalhando para todo mundo que tu contou. O que é que adianta? O inimigo fica, ó, na mente da gente. Capítulo 16 não é só terremoto. Capítulo 16 é um processo terrível, horrível. Mas depois do capítulo 16 tem o capítulo 17, tem o capítulo 18, tem o capítulo 19. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, a sua vida não acaba aí. Ainda tem novos capítulos para serem escritos. Tem uma felicidade preparada por Deus para chegar. Tem um novo de Deus preparado para chegar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, não é o fim da sua história. Não é o fim da sua história. Não vai morrer assim, não vai acabar assim. Não é o fim da sua história, porque depois do 16 tem o 17. Depois do 17 ainda tem o 18. Depois do 18 ainda tem o 19. E quem olhou pra você com pena no 16 vai ficar de boca aberta quando chegar o 17. E vai ligar pra família pra contar o que Deus fez no 18. Porque não vai acabar assim. Pega na mão do irmão que tá do teu lado e diga, tem um novo tempo. Tem um novo tempo. Tem um novo tempo. Tem uma alegria chegando. A alegria vai chegar. Você vai se alegrar. A alegria vai chegar, vai chegar. Ah, vai chegar, eu vou repetir. A alegria vai chegar. A alegria vai chegar. O choro de dor vai dar lugar à alegria. O choro pela frustração vai dar lugar à alegria. O choro pela traição vai dar lugar à alegria. Tem uma nova fase. Tem um novo tempo. Uma nova fase para o seu ministério. Uma alegria para Deus fazer florescer. Um sorriso verdadeiro para Deus colocar nos seus lábios. Já foi muito ferida. Já foi muito machucada. Mas o fato de você estar vivendo o capítulo 16, de afronta, de angústia, de dor, de perseguição, o fato de você estar vivendo a situação em que Deus permitiu dar errado, em que Deus permitiu acontecer o que você pediu para não acontecer, não anula e não apaga os próximos capítulos que Deus já começou a escrever. E quem se alegrou vendo no capítulo 16 você sendo açoitado, você sendo afrontado, vai ficar de boca aberta quando vê você vivendo o capítulo 17. E eu quero dizer mais, não vai ser somente os amigos que vão espalhar a notícia. Até quem não é amigo vai espalhar o que Deus vai fazer no 18, no 19. Deus está encerrando um ciclo hoje de dor. E
Assim como um ciclo se encerra para um novo ciclo começar, assim como uma estação termina para a próxima estação começar, o inverno dá lugar ao verão. Deus manda lhe dizer: é isso que eu estou fazendo com você. Você está numa fase de transição. Por isso que está doendo como nunca, sofrendo como nunca. É porque está cada vez mais perto desse processo ser concluído. Está cada vez mais perto de Deus te dar o certificado de aprovado. Está cada vez mais perto de Deus finalizar esse processo. É por isso que está doendo mais, apertando mais. É por isso que o nível da afronta aumentou. O nível da perseguição aumentou. O nível da calúnia aumentou. O nível da vergonha aumentou. É porque está muito perto de Deus concluir esse negócio. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: está perto. Está perto do fim dessa fase difícil. Está perto do fim desse tempo de dificuldade. Está perto do fim desse tempo de vergonha. Está perto, está muito perto. E não bastasse, preso, envergonhado, açoitado, a Bíblia vai dizer que o carcereiro prende eles lá, no cárcere interior, e amarram os pés dele num tronco. Não bastou tudo que já tinham feito. Pegam eles, colocam dentro do cárcere, e não só tranca a porta do cárcere, ainda amarra os pés num tronco. Era eles dizendo: daqui vocês não saem. Vocês não vão mais para lugar nenhum. Vocês não vão romper. Vocês não vão avançar. Vocês não vão crescer. Daqui você não sai. Qual foi a palavra que Deus disse para eles? Vão, que aonde vocês forem e pisarem, eu vou pisar com vocês. Aí o inimigo vai e prende os pés para dizer: vai não vai sair para lugar nenhum, não vai pisar mais em lugar nenhum. Porque quando vocês pisam no lugar, o Espírito Santo pisa também. E quando o Espírito Santo pisa, coisas extraordinárias acontecem. Então eu vou prender os pés de vocês para vocês não saírem do lugar. E tem gente que está aqui com a vida presa, áreas da vida presa, que está olhando e dizendo: Senhor, mas eu tenho promessa, o Senhor prometeu, mas o cenário está dizendo que eu não vou viver 1% do cumprimento da promessa. É por isso que Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você está sendo livre hoje. Você está sendo livre hoje. Você está sendo liberado hoje. Tem uma unção aqui sobre este lugar. Uma unção de romper. Romper, você vai romper. E aonde você pisar, Deus vai pisar junto com você. Aonde você colocar o pé, Deus vai colocar o pé junto com você. Por isso que Satanás estava tentando te prender. Mas hoje Deus está dizendo: está livre, está livre, está livre, está liberado, está liberado. Pode romper, pode avançar, pode prosperar, está liberado, está solto, está solto, está livre, está livre, está livre. E eu não julgaria aqueles homens se eu fosse fazer uma visita para eles dentro daquela prisão e eu encontrasse eles chorando, tristes, frustrados e perguntando a Deus o porquê de tudo aquilo. E falando com Deus: Senhor, eu te sirvo. Por quê tudo isso? Senhor, eu sou obediente. E por que essa vergonha? Senhor, eu não faço mal a ninguém. Por que esse furacão que se levantou dentro da minha casa? E quando é que vai chegar a minha hora? Por quê? Eu não julgaria aqueles homens. Mas diferente disso, a Bíblia vai dizer que lá dentro eles estavam orando e cantando. Orando e cantando.
Eles estavam até chorando, porque dói. Mas eles estavam orando e cantando. Eles não estavam murmurando. Eles não estavam colocando Deus contra a parede, não. Eles estavam orando e cantando. E é aí que Satanás fica irado. É quando ele vê tudo que ele já fez, tudo que ele já levantou para você murmurar e blasfemar. E você está em casa se arrumando para vir para esse lugar. Ele fica doido, porque ele disse: hoje ela não vai para o culto, mas você está se arrumando, se maquiando, ajeitando o cabelo, colocando a maquiagem, passando o perfume, procurando a roupa mais bonita e dizendo: eu vou para lá, porque eu vou receber uma palavra lá. Eu vou para lá ouvir o que Deus tem para falar comigo. Ele fica louco, ele fica doido. E a Bíblia vai dizer que de repente, olhe para o irmão que está do seu lado, está chegando de repente. Está chegando de repente de Deus para a tua vida. Está chegando de repente de Deus para a tua vida. E está chegando o de repente de Deus para a tua vida. Ninguém esperava, ninguém imaginava, ninguém acreditava. Não era possível, era impossibilidade. Mas o de repente está chegando. E no de repente tem surpresa. E no de repente tem novidade. E no de repente muita gente vai ficar impressionado. E no de repente muita gente vai ficar impactado. E no de repente tem gente que vai ficar de boca aberta. E de repente começou um terremoto. E enquanto eles oravam e adoravam, os outros presos escutavam. E de repente, quem não tinha fé, quem não tinha expectativa, quem não acreditava, começou a passar a acreditar. Quem não acreditava em Deus começou a dar a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Quem disse que nunca pisava na igreja começa a vir para a igreja, para o culto. Quem disse que jamais deixaria, largaria o copinho, vai largar o copinho. E de repente as coisas que quando estavam indo muito bem, acontecia alguma coisa para roubar a alegria do desfrute. Aí Deus vai e entra e a pessoa começa a desfrutar com a alegria da promessa, do cumprimento da promessa. E de repente aquele que sempre caía na mesma coisa não cai mais. E de repente começou um terremoto. O chão vai começar a tremer debaixo dos seus pés. Se prepare, porque o terremoto de Deus está chegando. E a terra vai começar a tremer debaixo dos seus pés. A terra vai começar a tremer debaixo dos seus pés. E a Bíblia vai dizer que todas as portas dos cárceres foram abertas. E que todas as algemas foram despedaçadas. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: chegou o tempo da alforria. Chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo da liberação. Tem porta sendo aberta hoje aqui. Tem gente que estava preso como um passarinho, mas vai ser livre hoje. Estava preso no trauma, estava preso na dor, estava preso na frustração. Não conseguia romper, não conseguia avançar, não conseguia se alegrar. Mas a partir de hoje, as cadeias estão abrindo. As cadeias estão abertas. Voa, passarinho, voa. Voa, passarinho, mas voa alto. Voa, passarinho, voa. Porque tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre da depressão, da síndrome do pânico noturno, do espanto noturno. Você é livre do remédio controlado. Seja livre. Seja livre, porque as cadeias se abriram e o chão começou a tremer nos seus pés. É o sinal. É o sinal. É o sinal. Seja livre.
vou encerrar. E a Bíblia vai dizer, vou encerrar agora, que quando o terremoto aconteceu, ele aconteceu no alicerce do cárcere. O terremoto, a Bíblia vai dizer que ele não atingiu o teto. O terremoto não atingiu as paredes. O terremoto atingiu os alicerces do cárcere. E alicerce fala de estrutura. E Deus está falando conosco através dessa palavra. Deus, Ele não vai sanar somente o problema. Ele vai resolver o que está ocasionando o problema. Porque se Deus expulsar agora o espírito da depressão, se Deus não tiver tratado nas suas raízes, o espírito volta e você fica depressivo de novo. Mas Deus está dizendo, vai ser livre e liberto para nunca mais passar por isso de novo. Vai ser livre e liberto para nunca mais passar por essa vergonha de novo. Deus está indo na estrutura, no alicerce, naquilo que tem dado força para aquilo que tem envergonhado você. Está indo naquilo que está dando força ao adversário que tem se levantado contra você. Deus está indo na raiz do problema. E está arrancando assim, ó, com raiz e tudo, para que não se repita mais. Olhe para o irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele e vá colocando ele de pé, declarando sobre a vida dele. Nunca mais. Nunca mais. Essa vergonha nunca mais. Outra vergonha até sim, mas essa nunca mais. Outra luta até sim, mas essa nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais o marido vai se prostituir de novo. Nunca mais. Nunca mais vai receber essa vergonha de novo, essa afronta de novo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Olhe para o irmão que está do seu lado. É o tempo do basta. Chegou o tempo do de repente de Deus para a sua vida. Diga com autoridade e com fé. Eu fico com raiva quem mia. Fala com autoridade e diz: chegou o de repente de Deus para a tua vida. As cadeias caíram. Você está livre. Começa a se alegrar. Começa a cantar. Começa a contar um testemunho, porque já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Você é livre. Você é livre. Enquanto você está adorando a Ele aqui, louvando a Ele aqui, Ele foi lá no cárcere. Ele visitou a prisão. E quem estava preso foi solto. E não foi somente Paulo e Silas que foram soltos. Todos foram soltos também. Deus vai soltar o filho. Deus vai soltar o marido. Deus vai soltar a mãe, o pai, o irmão, a irmã. Deus vai soltar. Deus vai soltar. Deus vai liberar.